Olá, hoje é dia 23 de março de 2017 e o Opinião Minas está no ar. Quem nunca precisou de um hospital? Difícil dizer, né? Hoje o Brasil possui cerca de 6.700 hospitais, 620 em Minas. Este setor movimenta perto de 10% do PIB brasileiro. Recursos que vêm 44% do setor público e 56% do setor privado. Cerca de 400 mil pessoas estão empregadas na saúde aqui em Minas. Em 2017, o orçamento estadual para o setor foi de 115 bilhões. Parece muito, mas, segundo representantes do setor, está longe de ser o suficiente. O cardiologista e presidente da Central dos Hospitais, Dr. Castinaldo Bastos Santos, conversa conosco sobre essa defasagem e fala dos desafios do setor em Minas. Bem-vindo, Dr. Castinaldo, tudo bom? Bom dia. Doutor, o hospital tem hoje uma estrutura muito complexa, né? E quando a gente quer ser tratado, a gente quer o melhor, o mais avançado em tecnologia e ciência. E isso obriga todo o hospital, toda essa estrutura e os profissionais de saúde a ter uma resposta muito imediata, né? Muito equiparada com nossos avanços tecnológicos. Bem diferente do passado, né? Só que isso está acontecendo na prática? A gente consegue ver essa resposta imediata? Muito dinheiro empregado? Não é bem assim, né? Não. Nesse teor, não. Nessa intensidade, não. Mas a rede hospitalar de Minas, com todas as dificuldades que ela tem vivido, ela tem conseguido acompanhar as melhorias e a qualidade que se exige dos hospitais. Basta dizer que Minas talvez seja o estado que tem o maior número de hospitais acreditados no Brasil. Né? E Belo Horizonte, especificamente, praticamente todos os grandes hospitais têm selos de qualidade comprovados pela Organização Nacional de Acreditação. Agora, voltando à sua fala inicial, quer dizer, a complexidade da estrutura hospitalar, ela é crescente, né? Há 40 e tantos anos que nós começamos o nosso serviço, a média era 2 funcionários por leito. Hoje chega a 10. Olha. Né? Mas vezes... isso não é a realidade de todos também. Não, na rede a gente pública, fica até impressionado por a gente tem muitas dificuldades, né? Porque o financiamento da saúde, isso não é novidade para ninguém, ele é persistentemente aquém da necessidade. Que a gente tem tanta gente, tantos cientistas, tantos médicos e laboratórios tão avançados aqui, mesmo o Brasil, em comparação a outros países, que a gente fica achando que a gente é essa síndrome de patinho feio. Só que, infelizmente, é o dinheiro que é o nosso maior desafio. É o principal. Né? Não é o único, é o principal. Num passado não muito distante, além do dinheiro, faltava a qualidade na gestão. Isso tem sido persistentemente corrigido. O hospital é uma cidade, né, doutor Castinaldo? Exatamente. O hospital é uma estrutura que tem várias coisas envolvidas para fazer aquilo funcionar. Sim. É uma farmácia, lavanderia, é logística, sim, são os médicos, é a estrutura de suporte, os laboratórios. Então, é realmente uma coisa complexa, né? E que causou essa necessidade, essa demanda de mão de obra. As novas tecnologias, elas vieram para melhorar a qualidade da assistência, auxiliar os diagnósticos, os tratamentos, mas elas sempre são mais caras que as tecnologias existentes, que não foram totalmente substituídas. Claro. Então, o paciente hoje chega num pronto atendimento com uma suspeita, uma dor torácica, ele faz um raio-x, ele faz um ecocardiograma, ele vai para a tomografia, ele faz o exame de sangue. Uma tecnologia não substituiu a outra. Sim. Isso encareceu muito, mas melhorou muito a qualidade da assistência médica. Haja vista que nós estamos vivendo mais hoje do que vivíamos no passado. É verdade, bem mais, né? Bom, essa quantidade de hospitais, ela está bem distribuída no estado, de acordo, enfim, com a sua opinião? Não. A gente tem realmente uma concentração de hospitais nos grandes centros, né? Isso não é só aqui não, no Brasil inteiro, né? A região sudeste concentra praticamente todos os grandes centros médicos do Brasil, né? O Brasil é só o sudeste? Não, tem o norte, nordeste, centro-oeste, né? Agora, isso também é fruto do problema, a meu juízo, é problema econômico.
nesses lugares estão concentrados os centros de ensino, os centros de pesquisa e as estruturas que produzem os recursos que nós utilizamos, né? E se o dinheiro não está chegando nos grandes centros, ou melhor, imagina se está indo para outras localidades mais carentes, né, que justamente precisam, vai chegar menos ainda, né? Sem dúvida. Você pega, eu participo da gestão da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde. Então. É uma federação que congrega os sindicatos de Minas, Brasília, Espírito Santo e o Norte e Nordeste do Brasil. Então, constantemente eu tenho acesso a essas informações, né? O Amazonas tem uma área extensíssima, totalmente carente de assistência médica nas coisas básicas, né? Já não estou falando das coisas sofisticadas. E quando precisa disso, qualquer lugar lá é muito longe de qualquer lugar, né? Então, essa é uma distorção que o governo é que tem que resolvê-la, né? Aí eu te pergunto então, porque se a gente tem um problema de investimento na área da saúde, a maior parte vem de recursos privados, que o hospital também, alguns são filantrópicos, obviamente, outros não, são hospitais que são empresas, precisam de faturar, precisam de lucrar. Como que a gente vai equilibrar isso? Porque o paciente, ele quer o hospital, ele quer a estrutura. O que pode ser feito e como a central dos hospitais pode ajudar a gente a aumentar a arrecadação de recursos? Primeiro eu vou fazer uma pequena... Por que central dos hospitais? Nós tínhamos aqui em Minas Gerais, temos em Minas Gerais duas estruturas que congregam, que representam a estrutura médica, a estrutura hospitalar, clínica de casa de saúde, que são a Associação dos Hospitais e os Sindicatos dos Hospitais. Há 3 anos, depois de um planejamento longo e estudos, a gente criou essa sinergia central dos hospitais que engloba as ações das duas entidades para melhor entender e prestar esse serviço, que no fundo não é para o hospital, o hospital melhora para prestar o serviço à sociedade, né? Então, o que a central pensa? O que nós pensamos, né? Não vemos forma, assim, a curto prazo, de resolver essa situação. Em Minas Gerais, aqueles polos mais desenvolvidos, o Triângulo, o Sul de Minas, né, tem estruturas hospitalares melhores que do Norte e Nordeste de Minas, né? Do Mucuri, né? Então, a Zona da Mata tem estruturas bastante boas. Agora, isso aí é uma ação do governo, né? Você mesmo falou que nós gastamos, o particular gasta 54% do orçamento da saúde e o governo 46%. Isso é uma versão absurda da situação. Os países da Europa, que têm medicina socializada em grande parte, o governo gasta 68%, 70% do gasto com a saúde. O governo gasta mais com a saúde, né? E a iniciativa privada e menos. Nós estamos com nós todos conhecemos o nível de reclamação que há do usuário que está pagando. Olha, e do para usuário da iniciativa privada, que ele tem um plano particular, privada, e também falando do SUS, os dois. O SUS hoje, lamentavelmente, Belo Horizonte é a 3ª, 4ª cidade do Brasil. Se você tiver um problema de urgência e não tiver um amparo, você estará sujeito a ficar ou numa maca ou numa cadeira de um dos 4 hospitais que atendem SUS mesmo em Belo Horizonte. Mesmo referência mundial, né, Exatamente. Então, a gente... agora, eu acho que a sociedade, ela precisa de ter uma participação junto com o governo, com as autoridades, de ter uma definição mais clara de que tipo de saúde que nós queremos, desejamos e que podemos suportar. Você falou aí no início que nós queremos tudo do melhor. É verdade. Só que isso custa caro. É verdade. Doutor Castinal, nosso tempo correu e eu quero deixar um espaço para o senhor para fazer um convite. A Central dos Hospitais e os sindicatos, a associação, eles estão comemorando o aniversário, né? O Sindicato dos Hospitais completou 73 anos de existência. A associação, 60 anos de existência. Então, nós estamos... através da Central, celebrando não só a união dessas duas, nunca foram separadas, mas agora é uma união formal, e vamos comemorar isso
nós convidamos as pessoas quem representamos, que são os hospitais, clínicas e casas de saúde, para um concerto na Sala de Minas Gerais, da Filarmônica de Minas Gerais. No dia 25 no dia de março. 25, sábado. Muito bem. Então, todo mundo convidado. Espero que vocês continuem trabalhando nesse sentido para que a saúde seja cada vez melhor para a população. Obrigada, viu? Muito obrigado, bom dia. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente recebe a psicóloga e especialista em criminologia pela Cadepor, Cláudia Pádua. Ela vai falar sobre uma técnica capaz de detectar a mentira em depoimentos através da leitura da face e do corpo. Já pensou nisso? Um instante só, até já.